Pronto, Edna. Bom dia, sou a professora Edna Eloy e hoje eu vou falar de um livro muito interessante, que é o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E nós vamos falar em parceria, porque como é um livro que traz uma representação importante para a década de 30, é interessante nós termos o contexto histórico desse livro. Gente, o Graciliano Ramos e o livro Vidas Secas é uma das obras-primas da literatura brasileira. O Graciliano, ele captou todos os abalos sofridos pelo povo brasileiro na década de 30 e colocou nesse livro. Esse livro, na verdade, ele fala de uma família de retirantes e de todas as dificuldades dessa família de retirantes. E aqui a gente tem personagens incríveis, como, por exemplo, o Fabiano. Fabiano, que é um trabalhador, mas que, ao mesmo tempo, está numa situação completamente vulnerável pela questão da seca, pelo não ter nenhum apoio, não ter saída. Eles, inclusive, começam a andar direcionados pela indicação do beiço da Sinhá Vitória, que é uma mulher também muito forte, que é uma mulher que ela sabe contar, por exemplo, com os grãos. E aqui a gente tem outra personagem que até a maioria das publicações vem com ela, que é a cachorra-baleia. É tão interessante como o Graciliano fez. Ele humanizou a cachorra-baleia, ela tem sentimentos, ela tem sonhos, e ele deu características de animais, né, que a gente chama dessa coisa da zoomorfização para o Fabiano. Inclusive, uma das reflexões do Fabiano é: Fabiano, você é um bicho, Fabiano. Porque, como os bichos, o que acontece com o Fabiano? Ele tem medo das palavras. Então, o Fabiano, ele se considera um bicho porque, como os bichos, ele busca uma toca, um local para sobreviver. Juscelino. Okay. Eu queria aproveitar, né, essa deixa da professora Edna Eloy. Eu queria falar um pouco desse momento histórico, né, de Graciliano Ramos e de o que isso afetou não só os personagens, né, que ele aponta, obviamente é ficção, mas é a realidade brasileira da época, né? Então nós vivemos um Brasil entre os anos 20, 30 e 40 de grandes transformações do ponto de vista socioeconômico e política. E nesse período, o Brasil vai desembocar, que nós vamos chamar de Era Vargas, né? E aí, a Era Vargas, ela é uma transição no Brasil, entre um Brasil urbano, tá? Que vai saindo do mundo rural. Então, essa aí, talvez, a grande deixa, né, os chamados personagens dos retirantes, né? Ou seja, esse pessoal que está sendo, na verdade, expulso do campo e deslocando, então, para a cidade. Né? E aí vão sofrer todas as dificuldades de uma população que tem uma cultura rural, mas vai ter que conviver com a cultura urbana. O próprio Graciliano Ramos, né, ele vai perceber essa realidade, ele vai criar uma consciência política em cima disso. Né? Não à toa ele foi preso, né? Não à toa ele foi preso pelo Getúlio Vargas, e compreendendo essa realidade, né, esse personagem, né, Graciliano Ramos, esse cidadão, antes de ser até mesmo o próprio escritor, ele vê essa dificuldade do povo brasileiro e ele passa a se agir politicamente, inclusive filiando ao Partido Comunista Brasileiro da época. Né? Então, qual foi o motivo da ação política dele? Né? Dele perceber essa realidade de sofrimento do povo brasileiro, que ele retrata muito bem, né, Ed, nos livros dele. Né? Verdade. Esse livro, ele retrata muito a realidade brasileira de injustiça, de exploração, de miséria, de fome, de exploração do trabalhador, né, que é a seca, e remete a essa ideia do homem animalizado. Mas me chama muita atenção é que todas as personagens, elas perdem o direito até mesmo ao conhecimento da própria língua. Então, ele tem, por exemplo, o filho mais velho, o filho mais moço, né, que ele simplesmente, quando esses meninos vão para a cidade numa festa, que eles chegam numa igreja, né, tão rica, com tantos utensílios tão ricos, os meninos querem ir embora. Por quê? Olha o que os meninos pensam: há tanta coisa sem nome. Na verdade, todos aqueles objetos tinham nome, mas eles não conheciam, e também mostra esse disparate, né? Completa miséria e tanta riqueza, né? Então, é uma obra, assim, fascinante nesse aspecto de mostrar essa realidade tão dura, né, do povo brasileiro.
E aí, Ed, eu queria também destacar um outro aspecto que eu acho muito relevante, é exatamente esse choque, né, que entre o mundo rural e o mundo urbano, né? Quer dizer, isso foi um choque para assim, milhões de brasileiros naquele período ali, principalmente quando o Brasil começa a se industrializar, e nos anos 20, 30, se intensifica na era do Vargas. Então, o que nós vamos chamar aí, né, da expulsão dos camponeses. Quer dizer, é outra linguagem quando essa população chega na cidade, quando essa população começa a conviver, né, dentro desse mundo urbano. E eles já se sentiam já, digamos, excluídos ao ter que sair da sua terra. Porque, na verdade, nenhum imigrante ele migra por vontade, ele migra por falta de opção, né, na região onde ele está. E ele chega a um outro local, ele vê que lá está pior do que o local que ele estava, né? Então, assim, a vida do retirante é muito difícil, né? Quer dizer, então isso cria, obviamente, uma sensação de não pertencimento, eles não pertencem a nada. Do ponto de vista subjetivo, isso é muito pesado na formação da cultura da pessoa, né? Ele se sente excluído o tempo todo. E eu acho que o livro, e não só isso, eu acho que a obra do Luciano Ramos, ele está preocupado com isso, né? De fazer essa denúncia, mas fala, mas nós também podemos lutar para mudar isso. Daí o engajamento dele, né, no Partido Comunista. Verdade, Juscelino. Eu vou fechar, então, com esse texto inicial que ele descreve a seca, que parece artes plásticas, porque ele usa muito do cromatismo. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia seca do rio, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Essa é uma imagem tão assim poderosa. A gente hoje, nesse mundo nosso assim, urbano, do carro, né, enfim, do avião, a gente não imagina que quer uma pessoa dessa perambular pelo sertão a pé. Né? Talvez assim, só indo lá fazendo uma peregrinação dessa para sentir a sensação, né? Realmente, eu imagino o sofrimento que não foi para essa população fazer essa trajetória toda, né? Que não foi fácil, né? Ok. Valeu, Hélio. Então tá, pessoal, esse é um vídeo que nós fizemos aqui para o nosso canal Diálogos, né, Cultura e Ciência, e espero que vocês tenham gostado dessa nossa parceria aqui, eu, professor Juscelino, e a professora Hélio. Tá? Um abraço, até outra oportunidade.